Denzel Idris como o novo Pantera Negra do UCM, Wolverine ganhando novo ator e novos projetos para os X-Men dentro do UCM para a próxima saga. Vamos comentar sobre as últimas notícias e rumores que nós tivemos da Marvel dentro do UCM. Vamos falar sobre tudo isso com vocês. Tem muita coisa. Quando eu falo muita coisa, bota muita coisa nisso, rapaziada. Tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, então vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre essas grandes notícias do UCM. Tem muita coisa pra gente falar sobre Wolverine, X-Men, Pantera Negra, Gavião Arqueiro. Tem muita coisa pra gente falar, então vamos começar com calma. Vamos começar com a primeira notícia, com o primeiro rumor no caso, que é sobre Pantera Negra. Bom, segundo The Geekcast, o Denzel Idris, o ator Denzel Idris, que fez recentemente o filme de Fórmula 1, possivelmente interpretará o Pantera Negra, o Pantera Negra, e fora que no ano passado, no ano retrasado no caso, né, não foi realmente no ano passado, em 2025, nós tivemos algumas fotos, algumas artes conceituais de Vingadores Doomsday sendo vazadas, e nelas a gente conseguiu ver o próprio ator Denzel Idris como o Pantera Negra, como um tipo de variante do Pantera Negra, possivelmente no mundo de batalha do Doutor Destino. A gente então teorizou que o ator poderia aparecer no filme como uma variante do Pantera Negra e os rumores só ficaram mais fortes, principalmente agora com o próprio ator falando que tem o interesse, que ele acha o filme de Vingadores Doomsday muito bom, né, que ele tem o interesse de interpretar sim o T'Challa no UCM. Eu até falei com vocês que a possibilidade do Denzel Idris se tornar o Pantera Negra depois de Guerras Secretas é muito grande, principalmente porque a gente vai sofrer esse soft reboot dentro da Marvel, onde a Marvel vai mudar algumas coisas e a gente pode ter um novo ator interpretando o T'Challa após Vingadores Guerras Secretas. Esse ator poderia ser o próprio Denzel Idris, que deve ter uma participação como uma variante do Pantera Negra em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Ainda falando sobre Vingadores, vamos falar sobre a própria Vespa, galera. Tá circulando nas redes sociais um rumor onde a Vespa, a personagem interpretada pela Evangeline Lilly, pode ser morta fora de tela em Vingadores Doomsday. Exatamente, galera. Esse rumor tá circulando principalmente por da própria Shuri. São atrizes que estavam fazendo manifestações contra a vacinação e apoiando o próprio Trump durante a pandemia. Ela também, né, tem outros fatores como os filmes de Homem-Formiga, nos quais ela teve um papel de destaque, né, registrando uma bilheteria até baixa do que a Marvel estava esperando, o que reduziu o impacto grandioso da Vespa dentro do UCM. Ela não é mais importante na Marvel. Então, por isso, a Marvel mataria a personagem fora de tela, somando a esses entraves com a própria atriz. A própria Evangeline Lilly, a atriz da Vespa, já declarou que pensa em se afastar da atuação, não só da Vespa, mas de atuação em geral, e se aposentar. Além da atriz, ela também escreve livros e não depende exclusivamente do cinema. Então, pra ela, não fede nem cheira. E recentemente ela sofreu até uma queda. Ela bateu a cabeça em uma pedra e revelou ter ficado com sequelas neurológicas. No momento, ela tá focada em cuidar da sua saúde e não atuar. Então, é também um fato, né, de que a Marvel pode ter deixado a Vespa de lado e matado ela fora de cena e, obviamente, né, tomado uma proporção maior por conta desses fatores, né, da atriz ter se envolvido em grandes polêmicas anti-vacinação, apoiando o presidente Trump, fora outras questões da sua própria atuação, a queda que a Vespa teve desde Homem-Formiga 3, então são fatores que agregam para a Vespa não aparecer mais no CM e ser morta fora de tela. Isso deve ser explicado pra gente em Vingadores Doomsday. Agora, indo para um lado mais sombrio da Marvel, vamos falar sobre Filhos da Meia-Noite, sobre o mundo sobrenatural. Vamos começar sobre o próprio Motoqueiro Fantasma. A Marvel Studios possivelmente está desenvolvendo um projeto do Motoqueiro Fantasma para a próxima saga do UCM. Esse rumor vem do próprio Daniel RPK, que é uma fonte que é mais confiável, né? E segundo ele, a Marvel está desenvolvendo esse projeto do Motoqueiro Fantasma para a próxima saga. Vale lembrar que a gente já tinha rumores há muito tempo, eu já até fiz vídeo aqui no canal, onde a Marvel iria dividir a próxima saga, com a saga principal sendo dos mutantes e uma subsaga sobrenatural, com o filme dos Filhos da Meia-Noite, com a Lilith sendo a grande vilã, com o Mephisto, né? Então faz sentido esse projeto do Motoqueiro Fantasma para a próxima saga. Além disso, né, o próprio filme dos Filhos da Meia-Noite, o filme do Blade, tudo isso vai lançar na próxima saga. Então faz sentido o Motoqueiro Fantasma também ser introduzido na próxima saga.
Fora que a Marvel já procura ator, e o ator mais cogitado para Motoqueiro Fantasma é o Ryan Gosling, galera, exatamente. A gente já tinha também rumores dele interpretar o Motoqueiro Fantasma em próprio Vingadores Doomsday. A gente não sabe ao certo se isso vai acontecer, mas, né, ele deve sim interpretar o Motoqueiro Fantasma no seu projeto que deve sair. A gente não sabe se é um filme, se é uma série, mas a minha aposta é que seja realmente uma série. Eu não sei se a Marvel teria um foco tão grande pro Motoqueiro Fantasma com um filme assim, numa saga que vai ser completamente focada em mutantes, e a gente deve ter o mundo sobrenatural como uma subsaga mesmo, bem abaixo, com o filme, né, do Blade e Filhos da Meia-Noite apenas. Então eu não sei se a gente terá um filme do Motoqueiro Fantasma. Já saindo de Motoqueiro Fantasma indo pra Blade, saiu algumas possíveis informações sobre o filme do Blade, algumas atualizações do filme. Cara, o filme ainda vai acontecer. Bom, o filme ele vai apresentar uma história de uma maneira que contextualize os vampiros dentro do UCM, até porque até então os vampiros ainda não apareceram, então a gente não sabe história nenhuma dos vampiros dentro da Marvel. O filme vai servir para contextualizar a história dos vampiros. A trama da Lilith, interpretada pela Mia Goth, também servirá para contextualizar ela na timeline do UCM. Vale lembrar que o filme deve se passar nos anos 20, então vai ser um filme de época, um filme na antiguidade. O Blade ali com os vampiros lá nos anos 20. Fora que a Lilith deve também correr atrás, a história dela no filme deve ser correndo atrás da espada de Excalibur, que atualmente está com o Cavaleiro Negro. E inclusive será contada a história da espada de ébano, né? Essa espada do Cavaleiro Negro que vimos na cena pós-crédito de Eternos. Então o próprio Cavaleiro Negro talvez possa ter uma participação em um final de filme, em uma cena pós-crédito, né? Principalmente porque a cena pós-crédito de Eternos tem a presença do Blade. O projeto levará ao grande filme dos Filhos da Meia-Noite. Cara, o filme vai continuar sendo estrelado pelo incrível Mahershala Ali, que vai ser o Blade, né? O filme, obviamente, como eu falei, vai ser um filme de época, nos anos 20, para contextualizar os vampiros desde essa época, contando por que a Lilith quer ir atrás da espada de ébano, até ligando ao filme de Eternos e, obviamente, ligando ao principal filme sobrenatural da Marvel, que é Filhos da Meia-Noite. Sobre o filme de Filhos da Meia-Noite, o projeto já está com a equipe formada, galera. Exatamente. A possível equipe que a gente deve ter de Sobrenatural dos Filhos da Meia-Noite, segundo, né, The Hot Mike, é a equipe formada pelo Cavaleiro Negro, que nós vimos na cena pós-crédito de Eternos, o próprio Blade, que deve servir como um dos líderes da equipe, o Motoqueiro Fantasma, né, que agora está rumorizando o seu projeto para a próxima saga, o próprio Wong, que ainda é o Mago Supremo dentro do UCM, né, dentro da Marvel. A gente também deve ter o Cavaleiro da Lua participando da equipe. Vale lembrar que o Cavaleiro da Lua se passa em Londres e Eternos também se passa em Londres. Então Blade, Cavaleiro Negro e Cavaleiro da Lua estão em Londres, né? A gente também deve ter a participação do Lobisomem, fazendo sentido o seu especial e até a sua continuação que já está sendo produzida. E o Homem-Coisa, que também está tendo um especial produzido pela Marvel e que também apareceu no especial do Lobisomem. Então essa deve ser a equipe inicial. Fora, a gente sabe que faltou bastante gente, faltou a Elsa Bloodstone, Doutor Estranho, faltou alguns personagens que nos quadrinhos aparecem, mas não dá pra gente também colocar um deus e um mundo dentro de uma equipe só de Filhos da Meia-Noite que vai ser ligada nesse filme. Então, cara, realmente não dá pra gente colocar todo mundo que a gente quer dentro desse filme aqui, mas a formação está casca grossa demais, galera. Blade, Motoqueiro Fantasma, porra, isso aqui vai ficar do cacete, galera, vai ser um filmaço. A equipe tá formada e eu tô muito empolgado pra essa subtrama sobrenatural da Marvel. Mas agora, saindo da trama de sobrenatural que a gente vai ter dentro da próxima saga da Marvel, vamos falar do que importa. Vamos falar da saga principal da próxima fase da Marvel, que são os mutantes, galera. Segundo o Daniel RPK, a gente tem um rumor maravilhoso. Segundo ele, o projeto da X-Force está em desenvolvimento pela Marvel Studios. Galera, é isso mesmo. A gente não sabe ao certo se vai ser um filme da X-Force ou se vai ser uma série da X-Force, mas um projeto de X-Force já está em desenvolvimento pela Marvel. O meu chute, cara, que é série. Eu acho difícil a gente ter um filme da X-Force por agora, né? Na próxima saga dos mutantes, pelo menos. Até porque a saga dos mutantes deve iniciar já com o filme dos X-Men, que já está em produção. Então, X-Force deve ser uma série. Eu, pelo menos, chuto que seja uma série. Como que deve ser essa série? Cara, a gente deve ter os personagens principais, né? Cable, a própria Dominó. A gente deve ter esses tipos de personagens dentro da equipe. E fora que a próxima saga do CM, sendo focada nos mutantes, né? A saga dos mutantes, a gente tem bastante chance
chances de algumas produções de grupos acontecerem. Não só da X-Force, mas como, por exemplo, o 5, a Irmandade, os Novos Mutantes, Excalibur, X-Factor. A gente pode ter essas equipes aparecendo, mas por enquanto, com esse projeto secreto de X-Force acontecendo, que a gente não sabe se é um filme ou uma série, por enquanto a gente já tem duas equipes de mutantes sendo introduzidas dentro do CM. No caso são os X-Men, que já tem filme confirmado para 2028, para iniciar a saga dos mutantes dentro da Marvel, e X-Force, que possivelmente, na minha opinião, deve ser uma série, talvez para o próprio 2028 ou 2029, né, para ligar bem essa saga dos mutantes, que vai ser a próxima saga, que começa inclusive em 2028, então daqui a 2 aninhos. Então a gente já tem essas duas equipes confirmadas, e ainda falando, né, sobre essa questão de X-Men. Bom, a gente teve o ator Dylan O'Brien, né, que é um ator muito conhecido, confirmado em negociações para um papel dentro do UCM. E aí muita gente começou a teorizar, o Dylan O'Brien, pô, ele combina com o Ciclope, ele parece o Ciclope, eu acredito que ele vai entrar pra equipe dos X-Men. Mas galera, a gente sabe, né, que o filme dos X-Men já está escalando atores pra Ciclope, Jean Grey, a gente já sabe disso. E a gente sabe também que a Marvel está buscando atores jovens pra equipe dos X-Men, pra poder durar aí, cara, 10 anos, igual a Marvel fez com os Vingadores lá em 2008, né, pô, pegando os atores mais jovens e eles durando aí até hoje, até 2026, os atores de Vingadores estão aí, né, então essa é a ideia da Marvel, buscar atores jovens. Dylan O'Brien é um ótimo ator e um ator que até combinaria bastante com o papel do Ciclope, ele já está em negociações com a Marvel, como eu falei, e aí o pessoal rumoriza que seja o Ciclope, mas galera, na minha opinião, ele combina muito mais com o Nova. Eu vi muita gente falando disso na internet, né, que ele combina com o Nova, e eu acho que combina pra caramba. Richard Rider, galera, ele combina pra caramba com o Nova, e a gente sabe que o Nova também já tem um projeto em desenvolvimento pela Marvel, talvez seja até um especial do Nova, né, contando a sua história, e ele inclusive deve fazer parte da equipe dos Aniquiladores, que também já tem filme em desenvolvimento pela Marvel pra próxima saga. Então eu acredito que o Dylan O'Brien poderia ter o seu papel como Nova e não como Ciclope. Então quem poderia ser o Ciclope? Exatamente, galera, Joe Kersey. A Marvel também já está em negociações e está bem de olho no ator John Kersey, que é o próprio Steve de Stranger Things. Galera, segundo o Daniel RPK, a Marvel tá de olho grande no ator e já está buscando negociações com ele para a próxima saga da Marvel. Se a gente tem dois atores que combinam com o Ciclope, não tem como ter dois Ciclopes, né? Então um deles pode ser outro papel. E na minha opinião, Dylan O'Brien combina muito mais com o Nova, que já tem, né, produção confirmada no UCM para a próxima saga, do que o próprio Joel Keery, que na minha opinião combina muito mais com o Ciclope. É um ator jovem, um ator promissor, que fez um papel muito bom de Steve em Stranger Things e pode chegar muito forte para o UCM como o próprio Ciclope. Acredito muito nessa possibilidade e acho que isso pode acontecer. Saindo um pouco dos X-Men e dos Mutantes, mas que eu vou voltar já já pra falar de Wolverine, e indo para o lado agora dos Vingadores, a gente tem confirmado a segunda temporada de Gavião Arqueiro começando as produções. A gente já tinha a segunda temporada confirmada pra gente, mas agora a produção está oficialmente acontecendo. E essa segunda temporada deve ter Kate Bishop como a grande protagonista da série. Exatamente, galera. A gente já imaginava que isso iria acontecer, principalmente pelo Clint Barton, né? O ator, né? No caso do Clint Barton, o Jeremy Renner, ele saindo um pouco do projeto de Gavião Arqueiro após o seu acidente, após algumas controvérsias, né? E algumas polêmicas que o ator sofreu atualmente nas redes sociais. O ator, ele acabou se desligando um pouco do papel de Gavião Arqueiro. Ele inclusive mesmo falou, ele tava pedindo um valor maior pra Marvel pra poder voltar pra segunda temporada de Gavião Arqueiro. A Marvel não quis aquele valor e ele falou que então não iria voltar. Mas pelo visto as coisas já se acertaram. Ele deve também retornar pra segunda temporada da sua própria série, né, de Gavião Arqueiro, mas ele deve largar o seu manto de Gavião Arqueiro durante a segunda temporada da série. E obviamente passando o manto total pra Kate Bishop. A gente sabe que a Kate Bishop terminou a primeira temporada de Gavião Arqueiro assumindo o papel de Gavião Arqueira mesmo, né, com o Clint Barton sendo o seu mentor, só que nessa segunda temporada de Gavião Arqueiro o que deve acontecer é justamente isso. Clint Barton deve largar também a sua mentoria sobre a Kate Bishop e deixar ela sendo a Gavião Arqueira principal.
muito por conta, né, dos acidentes que o ator sofreu. Ele já não tá em um estado muito bom pra também atuar, né? Então ele vai largar mesmo o papel. Também teve as polêmicas, como eu falei. Então é uma forma honrosa pra Marvel se desligar do ator também sair do papel de Gavião Arqueiro de forma honrosa e deixando seu legado para Kate Bishop. Tô ansioso, eu gostei pra caramba de Gavião Arqueiro, então acho que essa segunda temporada deve ser muito boa também. Ainda falando sobre Vingadores e esse meio, a gente deve ter, segundo James Mangold, né, a Marvel ela está desenvolvendo uma produção animada, né, de uma série, no caso, animada de Vingadores para o Disney Plus. A gente não sabe exatamente se é uma série dentro do universo 66, dentro do universo principal da Marvel, falando sobre os Vingadores, ou se é uma série em um universo alternativo, que no caso é o meu chute, cara. Eu imagino que a Marvel esteja fazendo uma série alternativa de Vingadores animado, possivelmente com os Vingadores que a gente viu por enquanto na série animada de Homem-Aranha, né, de seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Nós já tivemos na série ali sendo introduzido Homem-Formiga, Soldado Invernal, Homem de Ferro, Capitão América, o Doutor Estranho, todos em uma vibe bem clássica dos quadrinhos da Marvel, e a gente já teve esses personagens muito bem introduzidos na série animada do Homem-Aranha, que não é no universo 66. Então, eu acho que não foi à toa. Eu acho que a Marvel não introduziu os Vingadores muito bem na série animada do Homem-Aranha à toa. Essa série animada de Vingadores pode ser justamente focada nos Vingadores da série de seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Já dando, inclusive, até uma importância pra esse universo de Homem-Aranha que a gente teve começando do meio do nada, né? E dando essa importância com essa série animada de Vingadores. E é uma forma da Marvel até colocar o nome de Vingadores, dos Vingadores clássicos, ainda no topo. Porque os Vingadores clássicos já não estão mais aí, como Homem de Ferro, Capitão América. Então é uma forma da Marvel colocar eles de novo no holofote, botar o hype lá em cima, porque em uma animação não precisa ter o ator ali 100%, só da voz, entende? Então é uma forma fácil da Marvel colocar os maiores heróis dos Vingadores de volta no patamar, sem ser no universo 66, com um universo alternativo e, na minha opinião, sendo o universo de seu amigão da vizinhança, que já tem os Vingadores bem estabelecidos, galera. Continuando o rumor de as notícias, né, sobre mutantes, sobre X-Men, pra gente finalizar o vídeo, a grande notícia de Wolverine que vocês queriam saber. Segundo Daniel RPK, a Marvel Studios está desenvolvendo um novo projeto do Wolverine para a próxima saga, para a saga dos mutantes, que começa em 2028. Como eu falei com vocês, já temos confirmado em 2028 o filme de X-Men para começar a saga dos mutantes, agora já temos essa produção de X-Force também acontecendo, atores para os filmes aí de X-Men já sendo, né, escalados, e o Wolverine continuando. A gente sabe que Deadpool 4 já está em desenvolvimento, e o próprio Kevin Feige já falou que o Hugh Jackman vai continuar como Wolverine na próxima saga do UCM. Ou seja, essa produção do Wolverine, que a gente não sabe se é uma série ou um filme, mas aí sim eu chuto que é um filme, pô. Não tem como eles lançarem uma série do Wolverine. É um personagem imenso. E principalmente se for com o Hugh Jackman, vai ser muito grande pra ser só uma série. Eu acredito que a Marvel esteja fazendo um filme mesmo do Wolverine, e eu acho que é muito, muito, muito provável. Fora que também saiu um rumor de que a Marvel vai continuar com o Hugh Jackman mesmo pra próxima saga, mas já procura um novo ator pro Wolverine. Ué, como assim, cara? Exatamente. Segundo a Marvel quer, né, um ator jovem pro Wolverine pra fazer parte da nova equipe dos X-Men, pra fazer parte dessa saga de 10 anos dos mutantes que a Marvel tá programando. Esse ator mais jovem pra ser o Wolverine, enquanto o Hugh Jackman vai continuar sendo Wolverine, só que em uma história à parte, do Wolverine velho, do velho Logan. A gente já teve um vislumbre de Hugh Jackman como velho Logan em Deadpool e Wolverine, que ficou, pô, um visual muito foda no Hugh Jackman, e esse é o intuito da Marvel. Continuar com o Hugh Jackman como Wolverine, mas em um universo alternativo. Talvez do próprio universo ali que a gente viu da Fox, ou não. Talvez aquele universo que a gente viu em Deadpool e Wolverine do próprio velho Logan. Velho Logan, que é uma das melhores histórias que o Wolverine tem nos quadrinhos, e a Marvel quer aproveitar isso. Principalmente com o Hugh Jackman, que tem uma história linda como o Wolverine. Eu não acho isso ruim. Eu acho que vai ficar muito bom a Marvel produzindo aí produções do velho Logan com o Hugh Jackman em um universo completamente alternativo, enquanto já está procurando um ator jovem pro Wolverine do universo 66, do universo principal da Marvel. Eu acho essa jogada muito boa. E esse filme que a Marvel tá desenvolvendo do Wolverine, o meu chute não é que seja do Wolverine jovem, e sim do Wolverine do Hugh Jackman, até porque ele deve retornar em Deadpool 4, segundo o próprio Ryan Reynolds e o próprio Kevin Feige já falaram. Então eu acredito que esse filme que a Marvel tá desenvolvendo
envolvendo, seja do Wolverine do próprio Hugh Jackman no filme de O Velho Logan, como a gente já tá tendo esses rumores, enquanto o Wolverine jovem deve aparecer em X-Men e deve começar o seu legado por enquanto, né? Não vai ter um filme assim de cara. Eu acho que esse filme de Wolverine é do próprio Hugh Jackman como O Velho Logan, galera. Bom, eu tô muito empolgado pra essa próxima saga da Marvel. Eu acho que as coisas estão se encaminhando pra uma coisa gigantesca. Eu acho que muita coisa boa na Marvel tá acontecendo, cara. Tô muito empolgado pra essa próxima fase dos mutantes, essa próxima saga que vai ser muito boa. Comenta o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam desses rumores. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.